A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando nessa hora para juntos estarmos fazendo uma videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. A edição 82, dessa revista, e o título é Gálatas, a Carta da Liberdade. Quem é o autor da lição é o pastor Eliseu Gomes da Rocha, e sempre queremos aqui estar agradecendo à Convenção Batista Fluminense por estar elaborando esse material didático para as aulas da Escola Bíblica Dominical, e também aqui agradecer ao autor da revista, o pastor Eliseu Gomes da Rocha. Estamos quase no final desse trimestre, A lição 12ª, a lição 12, e uma lição muito boa, Excelente lição. E nós vamos falar hoje a glória da cruz. Interessante, irmãos? A cruz, para muitos, foram vergonha, porque muitos presos, muitos condenados eram crucificados, era sentença de morte para eles. E para nós, a cruz, ela se tornou liberdade, no Senhor, a graça também. O texto base dessa lição é Gálatas 6:14. Nós estaremos orando, agradecendo a Deus mais uma oportunidade que nos dá, para podermos estar fazendo essa videoaula. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual viemos através desse meio, Senhor, do YouTube, dos vídeos, ó Deus, proclamar a Tua Palavra com ensinamento, também para que possamos aprender no conhecimento, na graça de Cristo, assim desvendando, Senhor, alguns ensinos, ó Deus, das Escrituras Sagradas, pela qual nós temos a base de regra e fé para Te servir, ó Deus. Obrigado pelos nossos irmãos que sempre estão nos acompanhando, ó Deus, colaborando também conosco através dos inscritos, aqueles que participam, aqueles que deixam comentário. Que o Senhor possa estar cada dia abençoando cada um deles indistintamente, ó Deus, a todos, ó Pai, que seja a sua graça sobre a vida deles e a minha também. Então, irmão, nós vamos estar lendo agora o versículo base, que está em Gálatas 6, só confirmar aqui, 6, eu acho que é 6:14, Deixa eu abrir aqui também a revista, para nós estarmos assim, fazendo esse estudo. 6:14, Gálatas 6:14, o versículo só base, que nós estaremos lendo agora. Os irmãos, deixe seu like, compartilhe, e vamos ao estudo dessa semana, 6:14. Deixa eu abrir aqui primeiro, Então diz assim a palavra de Deus, Mas esteja longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Palavra sábia do apóstolo Paulo, que ele fala que ele está crucificado para o mundo, crucificado nas suas paixões, nas suas carnalidades, nas suas desejos, mas está vivo para a vida eterna na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar a introdução agora, Já que nós já lemos, oramos, e vamos dar a introdução aqui. O objetivo, irmão, dessa lição
para que compreendemos que a morte na cruz foi apenas um objeto de tortura, né? Não foi apenas um objeto de tortura, mas uma forma pedagógica de viver a vida cristã. Um ensinamento prático de Cristo, como devemos comportar diante das adversidades, as lutas, né? Cristo mostrou que, para todos nós, que podemos vencer as batalhas. E Cristo venceu a batalha ali na cruz, quando derrotou o inimigo e venceu, e ao terceiro dia ressuscitou. Foi uma grande vitória para a humanidade. Hoje, existem muitas guerras no mundo, né? Guerras físicas, mas aqui Cristo tratou de uma guerra muito maior, que é a guerra espiritual, pela qual nós muitas das vezes não vemos, perdão aqui, irmão, caiu aqui, tá? Não vemos com os nossos olhos físicos, mas a guerra existe, ela é espiritual, num plano que muitas das vezes nós não vemos com nossos olhos. Somos bombardeados sempre com pensamentos, né? Desejos, e muitas das vezes a ansiedade, os pensamentos, elas tentam nos corromper. E esse ensino vai nos fortalecer a nossa fé na cruz, que é o símbolo maior do cristianismo para todos nós, né? A cruz hoje é o símbolo do cristianismo. Para compreender Gálatas 6,14, é essencial contextualizar o texto dentro da carta, considerada seu contexto histórico e teológico. A carta aos Gálatas, escrita por Paulo, aborda questões cruciais para a comunidade cristã da época, especialmente entre a relação entre a lei judaica e a graça de Cristo, além da liberdade alcançada pela fé em Jesus Cristo. Então a cruz foi uma demonstração para nós, né, daquilo que rompemos com a lei e agora nós estamos na graça de Cristo, né? E que nós alcançamos pela fé. A cruz é a demonstração da fé que Jesus venceu ali na cruz. Nesse contexto, o versículo 14 destaca da forma poderosa, poética, centralizada na cruz de Cristo, condensado a essência do Evangelho. Quando Cristo subiu na cruz e terminou a obra da redenção, disse: está consumado. E exatamente sobre a cruz que ele falou essas palavras, né? Está terminado o ato feito redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, símbolo central do cristianismo, não é apenas um instrumento de tortura humana. Então, muitas pessoas eram torturadas, né? Ali um martírio na cruz, mas tornou-se o ponto central da fé cristã, para onde converge a redenção, reconciliação e a revelação do amor de Deus. Então, Deus se revelou no seu amor maior através do seu Filho, quando entregou o seu Filho, que morreu no meu e no seu lugar, e no lugar de toda a humanidade, né? A vida e a história, ela sempre está antes e depois de Cristo. Antes não tinha salvação, agora nós temos salvação através do nome poderoso do seu Filho Jesus Cristo. A sua importância não reside apenas no aspecto histórico, mas na sua significação teológica e espiritual para os crentes. Ainda que nós contamos a história antes e depois, mas ela é muito mais profunda, porque ela nos deu a liberdade para adorarmos ao Senhor. Ela nos reconcilia. Na verdade, a cruz é o momento que nós estamos tendo a reconciliação e a redenção da nossa salvação através da cruz de Cristo. Ela representa o sacrifício vicário de Cristo pelos pecados da humanidade. Então, todo pecado
desde o início da queda do homem até os dias atuais e futuro, eles se estão depositados ali na cruz de Cristo, né? A vitória sobre o pecado e a morte é o início de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Então ali Deus estabeleceu essa aliança através da cruz, e todo aquele que se aproximasse do seu Filho seria salvo, né? E crê, né, no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, todos nós que cremos nesse nome poderoso, que tem poder, né? Não há nenhum outro nome foi dado a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, compreender e valorizar a cruz é fundamental, uma compreensão profunda e genuína da fé cristã. Por isso que nós vamos ver que o símbolo da cruz está lá na sepultura. A cruz está lá fincada, porque certamente ali está um cristão. E quando Jesus voltar, né, para encontrar com a sua igreja, aqueles que foram sepultados ali ressurgirão, porque subirão com Cristo, porque ali está um cristão, um símbolo da fé maior. Primeiro ponto aqui, irmão, o significado da cruz. O que significa a cruz para cada um de nós? E para você que não entende o que representa a cruz para Cristo, nós vamos saber que a cruz, para o cristão conservador, é mais do que um simples objeto, um símbolo religioso. É mais do que um símbolo religioso, né? Ela representa o cerne da identidade cristã. É um lembrete constante do sacrifício de Cristo e do chamado à santidade e obediência. Então nós, como servos de Deus, somos chamados a santificar o nosso ser, porque Deus é um Deus santo, e sermos obedientes à voz que Ele nos chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O símbolo da cruz é multifacetado, simboliza a morte para o mundo e para o pecado, mas também vida em Cristo, e representa o sofrimento e a redenção. É um sinal de vergonha para o mundo, mas de glória para os crentes. Por isso que o apóstolo Paulo fala sobre a cruz, né? Que para o mundo é vergonha, mas para nós é glorificação. Então, irmãos, a cruz para nós não é vergonha, mas é um símbolo de redenção. Nós somos redimidos através da cruz de Cristo. Assim, a cruz se torna um ponto de encontro entre a humanidade caída e a graça redentora de Deus. O presente maior que Deus nos deu foi o seu próprio Filho para nos resgatar da morte física e espiritual. Nós poderemos passar pela morte física, mas a espiritual nós somos rendidos por Cristo, né? Porque Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. A cruz, ela nos lembra o sacrifício vicário de Cristo, o sofrimento, o martírio, e ali era tudo que nós merecíamos, mas Deus nos deu a sua graça pela sua bondade e misericórdia e sofrimento em nosso lugar. O sacrifício de Cristo na cruz é o evento central da história da salvação. Então, quando Cristo subiu ali naquele monte do Calvário, né, denominado Monte da Caveira, ali para toda a humanidade estava um grito de liberdade para a humanidade que, como é falado logo no início do Evangelho, uma multidão no vale da sombra da morte. Aquelas pessoas estavam indo a passo largo se não tivesse um Salvador. E Cristo veio exatamente para quebrar esse elo da morte, para interromper o império da morte e trazer vida e vida com abundância. O sacrifício de Jesus na cruz é um evento central da história da salvação. Cristo, o Filho de Deus encarnado, ofereceu voluntariamente como sacrifício perfeito
pelos pecados da humanidade. Então Cristo é o Cordeiro vivo, sem defeito, perfeito, para resgatar o homem da perdição. Porque no passado, na lei, era feito um sacrifício que era oferecido a cada ano pelos pecados da nação, da humanidade, né? Agora, o pecado que foi oferecido uma vez não tem necessidade de refazer esse sacrifício, porque é perfeito. Cristo é perfeito. A sua morte na cruz não foi apenas um trágico incidente histórico, mas um ato de predestinado a redentor planejado desde a fundação do mundo. Então Cristo já estava sendo preparado e imolado para resgatar os perdidos, né? Que foram perdidos quando se envolveram com as astutas ciladas da serpente, que hoje nós conhecemos como diabo, e que tentou a esposa dele, né? A Eva, e ambos caíram no pecado, na desobediência. Na verdade, o pecado é a desobediência, aonde que muitos de nós erramos quando desobedecemos a Deus, a voz de Deus. Nesse ato, Cristo carregou sobre si os pecados da humanidade, cumprindo assim a exigência da justiça divina, abrindo para o caminho para a reconciliação entre Deus e o homem. Houve uma reconciliação ali quando Jesus sofreu aquele martírio, e carregando sobre ele o peso maior, que não era a cruz em si, que deveria ser muito pesada também, mas o pecado de toda uma humanidade de gerações a gerações, né? A cruz é o meio pelo qual a redenção e a reconciliação são alcançadas. No sangue derramado de Cristo encontra-se a expiação pelos pecados da humanidade. Como disse o Cordeiro vivo, que é Cristo, como no passado tinha o cordeiro, o animal, que era sacrificado e espargia ou derramava o sangue em terra, agora o sangue vertido da cruz do Calvário, o sangue perfeito, santo, imaculado, era derramado por toda a humanidade, fazendo a expiação pelos meus e os seus pecados. Nenhum outro tinha capacidade de resgatar o homem, senão o próprio Deus, Criador das criaturas que somos nós, que agora somos reconciliados e adotados como filhos de Deus, né? A redenção não é por mérito humano, mas um dom gracioso de Deus para todos que creem. Então não temos mérito nenhum, o sacrifício foi de Cristo por nós. Além disso, a cruz abole a inimizade entre Deus e a humanidade. Nós estamos inimigos de Deus, porque nós pecamos contra Deus. A humanidade estava em desobediência, mas Cristo veio e reconciliou, trazendo consigo a paz sobre ele. E o castigo que nos traz a paz, né? Lá, vamos ler Isaías 53, que fala do Messias, né? Na cruz. Vamos ler? Vamos abrir aqui em Isaías. Só um instantinho, irmãos, que Isaías 53. Espera aí. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e que se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, para que o desejasse. Era desprezado, mas indigno entre homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como de um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Aí aqui no 4 ele fala o que Cristo verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si, e nós reputamos por
aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, irmãos, nós vemos aqui o sacrifício antes, né? Já preparado o cordeiro, os profetas já falavam da restauração, da paz que traria sobre Deus e a humanidade através do seu Filho. A reconciliação não. A cruz é o meio pela qual a redenção e a reconciliação são alcançadas. No sangue derramado de Cristo encontra a expiação pelos nossos pecados e da humanidade. A redenção não é um mérito humano, mas um dom gracioso de Deus para todos que creem. Além disso, a cruz abole a inimizade entre Deus e a humanidade, permitindo uma nova comunhão. Então, hoje nós temos uma amizade com Deus. Deus nos tornou amigos novamente. Assim, a cruz oferece perdão, restauração e renovação para aquele que se aproxima com fé e arrependimento sincero. Então, uma das formas de você ser amigo de Deus, estar em paz com Deus, é ter o arrependimento sincero, né? Ser coerente nas suas ações, obedecendo fielmente a Deus com sua prática, né? E obedecendo a voz sempre de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e se fez como de nós para ligar, construir, restaurar uma ponte que havia sido destruída pela desobediência. Então, além disso tudo, irmão, Deus deixou a sua glória, né? A sua majestade, o seu status, e veio e habitou como nós, como seres humanos, né? Tomou forma de homem, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas humilhou, fazendo semelhante a nós, pecadores, né? Ainda que não tinha pecado nenhum sobre ele, né? Mas ele veio para nos resgatar e restaurar uma ponte que havia sido destruída pela desobediência. Ele veio ligar nós novamente ao Pai através desse caminho. Encontrado foi o madeiro, o símbolo da morte, e o renovo, o símbolo de recomeço. Então a cruz também é novidade de vida, é transformação, é um novo recomeço. Quando a pessoa ela encontra o Cristo da cruz, ela se renova as suas forças, porque ali tem um novo começo de vida, de transformação, porque uma caminhada começa ali, uma jornada nesse mundo aqui presente, mas futuramente na eternidade com o nosso Criador para todo e todo sempre, né? Então, nesse ponto nós falamos sobre o significado da cruz. Agora, a glória revelada na cruz, né? A cruz, suprema expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade caída. Em Romanos 5:8, Paulo nos lembra que Deus demonstra seu amor para nós pelo fato de ter Cristo morrido em favor quando ainda éramos pecadores. Olha só, o amor incondicional de Deus, né? Para que nós fôssemos resgatados, ainda que nós ainda estávamos debaixo do pecado, Ele trazendo para perto dele para nos reconciliar novamente. Deus não esperou que fôssemos merecedores do seu amor, né? Ele nos amou mesmo em nossa condição de pecado. Ao enviar o seu Filho para morrer na cruz, Ele revelou a profundidade do seu amor sacrificial e redentor. Não existe amor maior, um amor melhor que o amor do nosso Pai Celeste.
Muitas das vezes o amor que nós costumamos aqui dizer que amamos, normalmente são um amor interesseiro, sempre esperando algo em troca. Mas o amor de Deus é incondicional se nós, o que nós façamos, né? Porque tudo que nós fizermos para com Deus não será suficiente para pagarmos o preço que Ele pagou, pelo sofrimento que Ele sofreu e pela esperança que Ele quer que cada um de nós entenda que é necessário que creia que Ele existe, que é perdoador, galardoador e que Ele quer ter comunhão conosco. Menos em tudo que Cristo fez, o nosso Senhor, muitos menosprezam ainda o Cristo Redentor, né? A cruz é onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontram, mostrando que nenhum pecado é grande demais para o seu amor perdoar. Não existe tamanho de pecado que Deus não possa perdoar. Não existe condição que o homem ele possa dizer não tem esperança para mim. Porque o objetivo maior de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, é resgatar o que se havia perdido. Então Deus passa por cima de muitas de nossas vontades, de muitos nossos erros, para que Ele possa salvar essa pessoa do mundo da morte, né, na verdade. A crucificação de Cristo não foi apenas um evento histórico, mas um ato de redenção que trouxe libertação do poder do pecado e da morte. Todos nós estávamos réus do juízo eterno, condenados à morte eterna, mas essa libertação que nos tirou do pecado, nos deu a garantia da vida eterna com Cristo. Como afirmando em Colossenses 14:15, na cruz Jesus despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Nesse ato de triunfo, Cristo não apenas nos libertou da condenação do pecado, mas também nos capacitou a viver em vitória sobre ele. A cruz é o lugar onde o domínio do pecado foi quebrado e onde encontramos perdão, restauração, renovação em Cristo. Então a cruz nos traz, né, a libertação, porque ali foi quebrado o jugo do pecado, o jugo da morte foi desfeito ali. E na cruz de Cristo, né, é que nós encontramos a verdadeira libertação. Na aparente loucura da cruz, encontramos a mais profunda manifestação do poder e de sabedoria de Deus. Como Paulo escreve em 1 Coríntios 1:18, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que esperamos sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus, né? A cruz, ela desfaz toda a inimizade que estava entre nós e Deus, porque foi pago um preço impagável, na verdade, né? Através da fraqueza e humilhação da cruz, Deus realizou sua obra mais gloriosa. Na aparente derrota de Cristo, Deus estava executando o seu plano divino de salvação. Assim, a cruz é um testemunho do poder soberano e da soberania divina que opera para a redenção dos que creem. Imaginemos, irmãos, os inimigos de Cristo, os que crucificaram, e o próprio Satanás já fazia aquela festa da morte, achando que Cristo não levantaria, né, dali da onde estava, mas ao terceiro dia, Cristo foi ressurreto e o inferno foi abalado para todos sempre, porque sabe que Ele vive e vive para todos sempre. O poder de Deus venceu o império das trevas, né? E esclarecendo todo, trazendo luz a essa humanidade. Aqueles que estavam no vale da sombra
Da morte vira raiar uma grande luz. Essa luz é Jesus Cristo, né? Por isso que não devemos andar em trevas, mas devemos andar na luz de Cristo. Então a redenção, a cruz nos traz o testemunho do poder soberano e da sabedoria divina que opera para a redenção dos que creem, né? Aqui está um ponto crucial, devemos crer poderosamente naquilo que Deus pode fazer por cada um de nós. Então falamos nesse primeiro tópico, o significado da cruz. Segundo tópico, a glória revelada na cruz. E terceiro e último tópico, o chamado e identificação com a cruz. Todos nós fomos chamados para a vida. Todos nós fomos chamados para ser luz. Todos nós fomos chamados para alcançar a salvação através da cruz de Cristo. O chamado e identificação com a cruz implica em um profundo processo de morte para o ego e para o pecado, né? Devemos morrer para o pecado. Esse ensinamento fundamenta-se nas palavras de Jesus Cristo, que disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A cruz de nossa de cada dia são as provações, as lutas diárias, que muitas das vezes não é contra ninguém, mas é contra nós mesmos, contra o pecado e contra o maligno que tenta a cada um de nós. Negar-se a si mesmo significa renunciar aos desejos e ambições egoístas, colocando-se a vontade de Deus acima de tudo, Deus no controle das nossas vidas. Essa morte para o ego é um aspecto essencial da vida cristã, pois somente quando nos esvaziamos de nós mesmos é que podemos ser preenchidos pelo Espírito Santo e viver em conformidade com a vontade divina. Então, quando nós deixamos o nosso ego, o nosso querer, a nossa própria vontade, vivemos na vontade do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, é que realmente somos capacitados para viver uma vida na presença de Deus. Além disso, identificar-se com a cruz implica em morte para o pecado. Paulo escreve aos Romanos: pois se nós morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Romanos 6:8. Então, se nós morremos, também podemos viver com Cristo, né? Ou devemos viver para Cristo. O cristão é chamado a abandonar o estilo de vida caracterizado pelo pecado e buscar santidade mediante a obra regeneradora do Espírito Santo, né? Quando você começa a buscar as coisas celestiais, se separar das coisas pecaminosas que contaminam o homem, né? E nós estamos buscando a santidade e ter uma vida regeneradora do Espírito Santo. Assim, a identificação com a cruz envolve uma transformação interior, de dentro para fora, né? Interior, que conduz à morte do velho homem, denominado pelo pecado, ao nascimento do novo homem vivificado pelo Espírito de Deus. Quando somos vivificados pelo Espírito Santo, o nosso homem interior velho tem a tendência a ser extinguido, porque nova criatura nos tornamos, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, porque agora você não quer buscar os prazeres do passado, mas sim fazer a vontade de Deus e do Espírito Santo. Carregar a cruz diariamente significa assumir os fardos e as dificuldades da vida cristã com fé e perseverança. Jesus instrui os seus discípulos que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16:24, né? Então devemos deixar de lado todas as coisas que nos prendem a esse mundo, né, presente, e busquemos as coisas que são futuras, as coisas que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, né? Mas que são reveladas aquelas que o Pai o ama. A cruz representa os desafios, as tribulações, as perseguições, acompanha aqueles que escolhem seguir Cristo. Sabemos que no mundo teremos aflição,
mas o próprio Cristo mesmo diz que nós venceríamos o mundo, né? No entanto, em vez de evitá-la, o crente é chamado a abraçá-la e confiar na graça suficiente de Deus para sustentá-la em meio à adversidade. Não devemos temer, irmão, mas devemos ser perseverantes na fé, porque a fé é que motiva, né? Motiva a nós buscarmos cada dia mais estar perto de Deus. A renúncia é o caminho para a verdadeira vida em Cristo, pois permite ao crente desapegar-se dos valores e ambições mundanas para dedicar ao Senhor, né? Quando nós desapegamos dessas coisas aqui terrenas, são muitas coisas, né, que tentam nos desvirtuar, tirar do foco da visão celestial. Então devemos ter o propósito, a finalidade e a perseverança em seguir a Cristo, né? Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos 8,35. O Evangelho, irmão, nada mais é do que as boas novas. E como diz, as boas novas de salvação, aquilo que o ensinamento que Cristo, ao seu período que esteve aqui, nos repassou, que é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e muitos ensinamentos que nós não deveríamos estar ansiosos, né, pelo que quando devemos comer e beber. Foram muitos ensinamentos que Cristo trouxe à humanidade, e até hoje esses ensinamentos estão aí para que nós vivamos uma vida realmente de felicidade, né? Ainda com tantas adversidades que o mundo tenta nos impor, nos oprimir, mas nós temos certeza que quando nós clamarmos a Deus, Ele sempre está pronto com o seu Espírito Consolador a nos consolar. O Consolador, o Espírito Santo, é aquele que nos motiva, nos capacita a saber dizer e testificar no nosso coração que nada pode se comparar às coisas que nos esperam, às coisas futuras que nos esperam, né? E todo cristão, ele tinha uma visão que o importante não é nesse mundo, mas o importante é uma morada com o nosso Pai Celestial. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro para perder a salvação, né? Perder a salvação não quer dizer que só a sua vida, mas também você ficar afastado de algo que é muito maior, que é Deus. Todo homem que se perde a presença de Deus é vazio em si mesmo. Todo homem que não tem Deus, praticamente ele não tem uma existência. Porque tudo que nós conhecemos, tudo que nós somos, parte do princípio que Deus criou todas as coisas, né? Renunciar ao próprio e os prazeres temporais, a existência para experimentar a plenitude da vida em Cristo, que promete vida abundante e eterna àqueles que o seguem de todo o coração. Olha só, finalizando aqui, né, essa última parte. Então nós sabemos que tudo, né, que nós experimentarmos a plenitude da vida, a plenitude quer dizer tudo que é preenchido, né, que Deus preencheu para o homem, a felicidade, porque só em Cristo que nós temos a felicidade, só em Deus que nós encontramos o sentido da nossa existência, porque eu estou aqui, para que eu estou aqui e para onde eu vou, né? Todo ser humano quer saber essas coisas. Então nós temos o que nos espera à frente é a promessa da vida abundante e eterna àqueles que seguem de todo o coração. Concluindo essa lição, irmão, que eu creio que é uma das lições mais maravilhosas desse trimestre, que fala objetivamente da cruz redentora, uma verdadeira e profunda essencial para a fé cristã, a glória da cruz de Cristo. O que era antes, para muitos, é desonra. A cruz, para nós que somos crentes, é a glorificação, a redenção e a libertação do mundo do pecado, né?
nesse pequeno trecho, o apóstolo Paulo ressalta a centralidade, né, da cruz como ponto culminante da obra redentora de Deus. É na cruz que encontramos a manifestação suprema do amor divino, né, onde Deus, com o seu esplendor, né, com a sua, vamos dizer assim, o ápice de todas as coisas, Deus demonstrou ali quanto Ele ama a humanidade sobre aquela cruz. Se nós formos falar do martírio de Deus, de Jesus na cruz, né, que foram, talvez nós não tenhamos uma dimensão do sofrimento ali naquele momento, que Ele estava em carne, né, que Ele estava como homem, provando que o amor dele é muito maior para nos resgatar. A centralidade da cruz como ponto culminante da obra redentora de Deus. É na cruz que encontramos a manifestação suprema do amor divino, o perdão completo dos pecados e a reconciliação do homem com Deus. Que coisa maravilhosa, né? Vemos que o plano redentor estava ali diante daquela cruz, quando Cristo subiu na cruz e com seus braços abertos diz: Pai, está consumado, está feito, está executado, né? Ao contemplarmos a cruz de Cristo, somos confrontados com a realidade do sacrifício supremo, a realizado por amor a nós. Nela vemos não apenas o sofrimento, a humilhação, mas também a vitória sobre o pecado e a morte. O inferno foi abalado ali através daquele ato, né, que quebrou o jugo do pecado e nos deu a libertação através do ato feito da graça de Cristo na cruz. Por meio da cruz que somos libertos da escravidão do pecado e recebemos a promessa da vida eterna. A cruz nos aponta para a vida eterna, né? Como crentes somos desafiados a viver em constante identificação com a cruz. Devemos morrer para o ego, para o pecado, carregando diariamente nossas cruzes, renunciando a ambições e os prazeres deste mundo, e fazermos isso experimentados em verdadeira vida em Cristo, uma vida marcada pela glória da cruz e pela esperança da ressurreição. A nossa esperança, irmãos, é essa, que Cristo ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Quando o seu amigo Lázaro morreu, as irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Jesus demorou um pouco. Quando chegou lá, Lázaro já estava morto há quase 4 dias, né? E ela falou assim: Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus disse: se tu creres, verás a glória de Deus. E realmente ali Jesus, quando chamou Lázaro para fora, e ele veio obedecendo a voz do Criador, né, que é o próprio Deus, então eles viram que verdadeiramente ali estava o Messias. Irmão, a diferença entre o cristianismo e outras religiões é que somente o cristianismo, ele fala que ao nós morrermos, passarmos dessa vida, há uma vida que nos espera, uma vida eterna em Cristo, a ressurreição. Nenhuma outra religião, vamos dizer assim, nenhum outro tem esse poder, mas Deus, que é Criador, que é mais do que religião, né? Porque a palavra religião quer dizer religar a Deus, que possamos, portanto, viver cada dia em profunda gratidão pela obra realizada na cruz e em total entrega ao Senhor que nos amou e entregou por nós. Que a glória da cruz seja sempre o centro do fundamento da nossa fé e prática cristã. Amém, né, irmão? Nós estamos em plena campanha de igrejas batistas, né? E o que Cristo pode fazer, né? Cristo pode transformar.
É o tema Cristo transforma. Meu amigo, depois desse estudo aqui profundo que nós vemos, que é o centro, a cruz de Cristo, Cristo pode transformar a sua vida, minha e sua também, né? Vamos colocar, somos todos no mesmo desejo, né? Que Cristo venha restaurar a ti e a mim e a todos nós. Para finalizar agora o estudo, vamos fazer aqui 3 perguntas, né, para pensar e agir. Como podemos orientar as nossas prioridades, valores, para que a cruz de Cristo seja centro de nossa vida e identidade, em vez de nos gloriarmos em realizações pessoais, status social ou outro aspecto temporais, né? Sabemos que tudo isso aqui é passageiro. Um dia nós estaremos perante o tribunal de Cristo e seremos julgados pelo próprio Deus das nossas atitudes e ações. Mas nós temos um advogado, que é Cristo, que agora intercede por nós com seu Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Então, meu amigo, não perca tempo, reconcilie com Cristo, né? O que significa para você ser crucificado para o mundo? Cite exemplos práticos. Terceiro, Paulo diz: quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o desafio hoje para esta frase ser colocada em prática, né? Então, são basicamente isso, né, irmãos? Creio que esse estudo dessa semana é um estudo edificante, que nós, ao olharmos para a cruz de Cristo, e vamos ser resgatados do mundo do pecado, né? E para a vida eterna. Quero ainda orar, estar intercedendo pela minha vida e pela sua também, e dizer que há esperança, que Jesus transforma, que Jesus quer salvar a todos nós. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar e anunciar o Teu nome por esse canal, ó Deus, pelo ensinamento prático que o Senhor nos dá dia após dia, pela sabedoria, ó Deus, que o Senhor dá aos autores da revista da Escola Bíblica Dominical, a Palavra e Vida, e outros que são inspirados por Ti, para trazer ensinamento para a edificação da Tua igreja, Senhor, para que a Sua igreja seja edificada e que tenha, Senhor, conhecimento das verdades, daquilo que o Senhor ensina na Sua Palavra, no Santo Evangelho. Ó Pai, obrigado, Deus, por cada um que está, ó Deus, participando conosco dessa videoaula, ó Pai, que eles possam ser fortalecidos no conhecimento da graça de Cristo, que eles possam, ó Deus, olhar para a cruz e ser edificado e crer poderosamente que a cruz é o centro da nossa libertação, da libertação do pecado, Senhor. Ó Pai, a cruz de Cristo é um símbolo maior para a fé cristã. Por isso, ó Deus, nós temos alegria em Te servir, porque foi lá na cruz que o Senhor nos resgatou. Aos pés da cruz que nós nos prostramos. E diante de Ti, Senhor, quando nós olhamos para a cruz vazia, olhamos também, sabemos que a cruz está vazia, mas o Senhor ressuscitou e espera de braços abertos todos aqueles que creem e adoram ao único e verdadeiro Deus, o Senhor da nossa fé. Pai, permita-nos, ó Deus, que sejamos fiéis verdadeiramente a Ti de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor, esse canal e abençoa os irmãos que nos acompanham, todos eles, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco
Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? Seja bem-vindo à Sala de Oração da Junta de Missões Nacionais. Um espaço online interativo que busca conectar pessoas que desejam compartilhar seus pedidos de oração com outros intercessores. Aqui você pode orar ou fazer um pedido de oração. Se quiser fazer um pedido de oração, selecione a opção correspondente e escreva seu pedido. Se quiser orar, escolha e clique no pedido de oração pelo qual deseja interceder. A publicação de pedidos de oração é totalmente gratuita. Você também pode acompanhar nossas transmissões ao vivo sem precisar sair do site. Em nosso mural de agradecimentos, você pode também compartilhar sua gratidão conosco. Acesse missõesnacionais.org.br/sala de oração. Vinte e quatro